E aí, pessoal, fazendo uma passadinha rápida aqui, porque eu quero ensinar vocês a como corrigir alguns erros, ajustar o FOV e instalar a tradução com a correção do tamanho de fonte para o game Stalker Shadow of Chernobyl. Lembrando que a publicação vem primeiro do que o tutorial, né? Então lá no grupo, quando você entra no grupo do Facebook aqui, o gerenciamento de links, né? Pizzaiolo gerenciamento de links, que também está aí na descrição do canal, nos links. Na aba aí, destaque, tá aqui, ó. Eu bonitão e lindão aqui, mais do que o Strelog, talvez. E aqui tá os arquivos em ordem, que eu também vou mostrar aqui no vídeo, de como colocar dentro da pasta do jogo e o que você deve fazer para corrigir alguns desses erros. Eu já tenho baixado eles aqui no PC e vou mostrar para vocês como é que se faz. Eu até numerei aqui, ó, para o formato do vídeo, para vocês verem o que você deve extrair primeiro e o que você deve extrair por último. Então vamos lá. Primeiramente, você vem aqui no FOV Switch, né? Extrair esse arquivo aqui, ó, o CMD do FOV Switch e a pasta bin. Para alguma pasta aí que vocês queiram, qualquer pasta aleatória. Depois vocês vão ter que colocar lá dentro da pasta raiz do jogo, né? Pronto, pode deletar. Agora vocês vão extrair o Universal Frame Limiter. O que é isso aqui? É um limitador de FPS, porque, se vocês sabem, né, jogos mais antigos, ainda mais esses jogos considerados jankiness, lá da Europa, esses jogos europeus que são meio jank, meio desconhecidos, que ficam em motores gráficos que são bem instáveis, o do Stalker é muito instável, né, às vezes, é sempre bom você limitar um pouco o FPS. Minha recomendação é limitar ou em 30, assim, de 30 para cima, né, porque como ele é um jogo de muita ação, abaixo disso vai ficar muito ruim. Mas 30, 40, 50 ou 60 tá ok, porque ele é offline, né? Ele não é online. Tem modo online, mas dificilmente alguém joga hoje em dia. Então eu uso os 60 FPS. O que você vai fazer? Você vem aqui em 60 FPS e extrai a pasta bin. Pode substituir a outra que eu já extraí, né, do FOV Switch, que não dá em nada não. Você extrai, ok? Tá aí, tá extraído, né? Vai estar aqui, ó, dentro da pasta bin, tudo. Pode deletar também. O que você vai fazer agora? Deixa eu só removendo aqui os arquivos. Você vai no Vanilla Modpack, que é um modpack que eu fiz, e aqui que vai estar a correção de vários erros do jogo, que eu aprendi a fazer junto com as comunidades, né, do jogo. Tanto a gringa quanto a brasileira. A modificar alguns arquivos de dentro do jogo. Alguns são mods que eu baixei e juntei aqui também para agregar, né, um pouco a mais o conteúdo do jogo. Nada gráfico, exatamente, mas mais algumas melhoriazinhas, alguns mods de balanceamento, né, do jogo, porque ele era muito desbalanceado em alguns aspectos. Então o que você vai fazer vai ser extrair as 3 pastas aqui, ó, pra cá também. Tá aí, ó. Deixa tudo num balaio só. A tradução e esse bigger font você não vai fazer agora. O que você vai fazer? Você vai pegar todas essas pastas aqui, né, ó, menos a tradução e esse bigger font. Eu vou explicar já já. Você vai copiar, vai para a pasta do game, aqui, ó. Eu instalei aqui na parte dos downloads mesmo, porque eu uso a versão da GOG. Eu até recomendo que vocês peguem a versão da GOG, sem ser a da Steam, porque eu acho que a versão da Steam não vai funcionar esse FOV Switch aqui. Aí você cola aqui todos os arquivos. Mas como eu já copiei, ó, tá vendo? Ó? Eu já tenho esses arquivos aqui. Você ignora. Depois de ter copiado as pastas e o FOV Switch lá para dentro, você vai lá na pasta do jogo onde você copiou e abre o FOV Switch, que é aquele arquivozinho de comando, né? E aqui você vai ver esse monte de coisa. O que acontece? Esse programinha, ele muda o campo de visão
do jogo, porque o campo de visão do jogo ele é muito retraído, porque ele foi feito para PCs antigos, PCs da época, né? Então, os PCs da época não tinham a resolução que eles têm hoje. Eles usavam muita resolução mais 4x3, que era até a 1020, o máximo era 1024 por 768, né? Só que hoje em dia a gente já tem resolução de 720p, 1080p, 4K, 8K e por aí vai. O que acontece? O campo de visão fica muito retraído. Em resolução muito grande, isso fica muito esquisito e ruim para se jogar nos padrões de hoje, com os monitores de hoje. Até mesmo se você for testar online, você vai ter desvantagens, né? Então isso aqui serve para aumentar o campo de visão, o FOV, né, como é chamado lá nos Estados Unidos e na gringa no geral. Como a versão da GOG, que é a versão que eu uso do Shadow of Chernobyl, é a 1.0006, você vai fazer o seguinte, ó, esse arquivo ele serve para os 3 jogos. Ele serve para o Shadow of Chernobyl, para o Clear Sky e para o Call of Pripyat, né? É uma trilogia, a parte 1 do jogo é uma trilogia. Como a gente vai estar no Shadow of Chernobyl, você vai focar apenas nesses arquivos não, nessas linhas de comando aqui, perdão. Apenas essas linhas de comando aqui importam, ó. Até aqui, ó. Ele funciona na versão 1.003, 1.004, 005 e a que a gente vai estar utilizando, que é a 1.006, Shadow of Chernobyl, ó. Esses 4 aqui, ó. O que você vai fazer? Vai procurar o FOV. Ó, FOV 75, não quero. 83, não. 85, não. O que eu vou estar utilizando é o FOV 90. Aí você vê que tem um número aqui, ó, 20, igual a FOV 90. O que você vai fazer? Você vai digitar o número 20 e vai dar Enter. Que ele vai entender que você está aplicando o FOV 90 no Shadow of Chernobyl dessa versão. Mas eu não vou dar Enter porque eu já fiz isso. Tendo feito tudo isso, volta lá agora para a tradução e para o Bigger Font. O que você vai fazer? Extrai a tradução aqui. E agora, você extrai o Bigger Font. O que é esse Bigger Font? As legendas do jogo, né, os textos que vão aparecer para você, quando você estiver na resolução grande, como 720, 1080 para cima, qualquer uma dessas resoluções, as legendas vão estar muito pequenas. E para quem é muito ruim para enxergar os textos, né, já que você vai ter que ler muito, quem tiver um probleminha de visão vai achar isso muito ruim até, já que tem muito diálogo. O que você vai fazer? Você vai usar uma dessas escalas aqui, ó. Você vê que até o camarada que criou ele, esse moldezinho, ele botou aqui a escala, ó. Escala de 150%, aumenta a fonte, né, em 50% a mais. Serve para resoluções de 1440p ou menos de 4K. Serve nessa, como é que a gente chama? Nessa faixa de resolução. Nossa, eu tive um problema agora da dicção do cérebro, velho. Nessa faixa de resolução vai funcionar essa escala aqui. E assim por diante, ó. 200%, 300%, 400%. O que eu vou estar utilizando é a de 150%. Já que as lives são em 720p, não precisa mais que isso. É só você extrair também nessa mesma parte onde você extraiu a tradução. Pode substituir, ó, sim para todos. Pode deletar os arquivos agora. O que você vai fazer vai ser copiar a pasta Game Data. Da mesma forma que você fez com as outras pastas, copiar para a pasta do jogo. Ó. Copiar para a mesma pasta do jogo. Mas é claro que eu não vou substituir, porque eu já tenho esses arquivos aqui na minha pasta, né? Então eu vou apenas deletar aqui. Eu vou dar uma entradinha aqui no jogo para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Só para exemplificar. Vou dar uma puladinha aqui nos... eu tinha uns jogos salvos aqui, acho que... Deixa eu ver onde foi que eu salvei. Não, vou dar um new game, né? Quero mostrar desde o Sidorovitch lá os diálogos que vocês vão entender. Ó, vocês veem que as texturas das letras já estão aumentadas, né?
Короче, меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Olha aí, ó. Выполнишь для A меня legenda пару como tá zaданий, grande, tá vendo? и мы в расчете. Quero ver se o camarada Заодно enxerga um посмотрим, negócio как desse. быстро. Выбирай, как Olha мы с isso. тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно Deixa eu новичкам это simplesmente parar de делаю. falar. Lибо я буду ездить. Mas assim. Ну, проветришься, заходи. Tá bom, cara, para de falar um pouquinho. Vou falar com qualquer personagem aqui, vocês vão entender, porque eu acho que ficou muito alto ali. Ainda deu pra ouvir nada do que eu falei. Ó, você vê que a legenda, conversar, aparece alto. O nome deles aparece alto. Aparece grande também, né? Olha o tamanho dessa legenda. Viu? Eu falei alto, né, cara? Peço desculpa aí. Eu usei outra escala, uma palavra nada a ver com o que eu queria dizer. Vai dar um errozinho da tradução aqui, infelizmente eu vou ter que explicar aqui, ó. Ó, nosso chefe aqui deseja lhe ver, mas ele não fará de você um convidado, né? Ou seja, você vê as letras que vão ter acento, elas deram esse bugzinho aqui. Eu não sei porquê, esse aqui sempre deu um errinho de tradução desses jogos mais antigos, né? E as traduções feitas pela Tribu Game ou Game Vício sempre deram esses erros. Mas é melhor jogar traduzido do que em inglês, para quem não entende, no caso. E é isso, ó, legendas grandes em português, campo de visão ajustado, ó, em 90. Tudo corrigido. Agora eu vou sair aqui. Vou só deletar o save automático que ele cria. E o restante desses saves aqui. Pronto. Aí, pessoal, você vai ter corrigido algumas coisas que era para ter sido corrigida, né, antes do lançamento final do jogo. Coisas que até os devs esqueceram de adicionar no final. Mas é facilzinho de corrigir, fácil de instalar os mods para isso. E é esse o tutorial. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.